Olá, jovens, prontos para mais uma aula de Química? Nós vamos fazer então uma aulinha sobre isomeria ótica. Eu dividi em duas partes, tá bom? Basicamente, hoje eu vou dar quase toda a teoria e na segunda parte eu vou colocar algumas observações e fazer exercícios, tá bom? Então vamos lá. Em que casos que eu tenho um composto que apresenta isomeria ótica? Seria o primeiro passo para a gente começar a estudar esse assunto. Identificar quais compostos apresentam essa isomeria. A resposta é: compostos apresentam isomeria ótica quando tem um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Se eu tenho um carbono com 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono quiral. Então anotem que é um ponto extremamente importante. E os exercícios que envolvem isomeria ótica na primeira fase do vestibular normalmente pede para identificar, né, o carbono quiral, ou se aquela molécula tem carbono quiral. Então, notem, tá, que não é difícil de achar. É só você observar os carbonos com 4 ligantes diferentes. E aí, essas moléculas com 4 ligantes diferentes apresentam isomeria ótica. Agora, que tal nós colocarmos um exemplo para verificar, para ver melhor? Ácido lático. Normalmente os livros trazem como exemplo esta molécula aqui. Nós temos então, na parte superior, uma hidroxila, tá? Na parte inferior, um hidrogênio. Na parte da esquerda, eu tenho um carbono e na parte da direita, eu tenho um carbono. Aí surge a pergunta: professor, mas é o carbono que está ligado à direita, é um carbono que está ligado à esquerda? Sim, mas você deve contar toda a espécie química, tudo que tiver ligado, tá, ao carbono quiral. Então, essa espécie química, a carboxila, é diferente dessa espécie química, tá, do metil. Portanto, este carbono é quiral. Vamos testar então esse nosso novo conhecimento neste exercício. O óxido de propileno, mostrado abaixo, é amplamente utilizado na fabricação de polietileno. Recentemente, esta molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa localizada a 2,8 vezes 10 a terceira anos-luz do nosso planeta, próximo ao centro da Via Láctea. Óxido de propileno. Analisa a estrutura do óxido de propileno e assinala a alternativa que melhor descreve o tipo de isomeria que ela pode apresentar. Vamos lá. Vamos tentar por eliminação o item A. Isomeria geométrica. Eu teria que ter uma cadeia fechada. Opa, eu tenho uma cadeia fechada. Agora, os ligantes, tá? Eles são iguais. Este carbono tem 2 hidrogênios ligados a ele. E esse carbono, um metil e um hidrogênio. E para ser isomeria geométrica, eu tenho que ter uma cadeia fechada e ligantes diferentes. Não acontece isso, portanto, já risco, não é isomeria geométrica. Tautomeria. Tautomeria ocorre principalmente, tá, quando eu tenho um enol. E aqui nós não temos um enol, nós temos um éter. Então já vou descartar também tautomeria. Lembra, a tautomeria também é conhecida como isomeria dinâmica ou equilíbrio cetoenólico ou aldoenólico, onde eu troco a posição do hidrogênio. Então já descartei tautomeria. Tá? Não obedece os critérios. Isomeria ótica. Eu teria que achar um carbono que faz 4 ligações diferentes. Eu vou analisar essa molécula, vou desenhar ela um pouco maior. Vamos ver. Este carbono aqui está ligado a um CH2, está ligado a um oxigênio,
está ligado a um CH3 e está ligado a um hidrogênio. Então, sim, nós temos 4 ligantes diferentes, portanto, apresenta isomeria ótica. Alternativa correta, alternativa C. Vamos para o próximo exercício para treinar. Então vamos lá. Os ácidos abaixo estão presentes em alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia utiliza ácido málico na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O ácido tartárico é utilizado pela indústria de alimentos na produção de fermentos. Já o ácido fumárico é empregado como agente flavorizante para dar sabor às sobremesas e proporcionar a ação antioxidante. Observe as estruturas e vamos lá para a perguntinha. Quais dos ácidos representados acima apresentam isomeria geométrica ou isomeria ótica? Para isso, eu vou desenhar de uma outra forma essas moléculas. Eu vou apontar para vocês onde está, no caso, o carbono quiral, ou onde eu posso encontrar as condições para isomeria geométrica. Então vamos lá, primeira molécula, eu vou analisar ela. Este carbono não faz 4 ligações, portanto não posso ter, não faz 4 ligações com 4 ligas diferentes, tá bom? Ele faz 4 ligações, mas não é com 4 ligas diferentes, então não posso ter isomeria ótica. Aqui também não, porque este carbono está ligado a 2 hidrogênios. Mas este carbono aqui, jovens, este carbono possui 4 ligantes diferentes. Portanto, apresenta um centro quiral, o carbono quiral. O ácido málico, portanto, apresenta isomeria ótica. Ácido tartárico. Já consegui ver aqui uma possibilidade. Outra possibilidade, ou seja, 2 carbonos quirais. E para terminar, provavelmente deve ser o ácido fumárico com isomeria geométrica. Vamos ver se é possível. Uma cadeia aberta, portanto nós vamos buscar uma dupla ligação entre carbonos, que está aqui. Nós temos essa espécie química, carboxila, e o hidrogênio. Essa espécie química, carboxila, e o hidrogênio. Então, sim, nós temos aqui as condições necessárias para que haja isomeria geométrica. Nós temos uma ligação dupla e os ligantes do carbono da dupla são diferentes. Então, apresenta isomeria cis-trans. Bacana? Como vocês estão vendo, eu estou focando na identificação desses carbonos quirais. Tá? Que é a parte mais importante que nós temos agora de início, é identificar os carbonos quirais e saber que esses compostos apresentam isomeria ótica. Mais um exercício. A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes em cada molécula de leucina. Item B. Na fórmula da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Então vamos lá. Contem comigo, número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. Agora vamos contar os hidrogênios. 3 de um CH3, com 3 de um CH3, 6. Com mais um hidrogênio aqui, 7. 8, 9, 10, 11, 12, com mais um, 13. 6 carbonos e 13 hidrogênios. Professor, não consegui entender porque você contou 2 aqui, colocou 1 aqui. Então, desenhe essa molécula aí no seu caderno. Tá? Complete com os hidrogênios. Vocês vão ver que aqui no metil tem 3, aqui tem 1 para completar as 4 ligações de carbono. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Dando um total de 13 hidrogênios, tá bom? Não vai esquecer que no NH2 e
oxigênio, que também tem hidrogênio. Hein? Perfeito? Respondido então o item A, 6 carbonos e 3 hidrogênios. Item B, eu tenho que achar um carbono terciário, ou seja, um átomo de carbono ligado a outros 3 átomos de carbono. Estou vendo um aqui, ó. Está ligado ao metil, está ligado ao metil, está ligado ao CH2. Este é um átomo de carbono terciário. Tá? Mas não é só isso que ele pediu. Ele também quer um carbono assimétrico, ou seja, com 4 ligantes diferentes. Este grupo aqui nós chamamos de grupo amino. Ele está ligado a um carbono, que está ligado ao amino, como eu falei para vocês, a carboxila, a essa espécie química aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para quem se lembra, tá? É o isobutil e é o hidrogênio em cima. Então, é aqui o meu carbono quiral. Feito? Conseguimos identificar o carbono quiral. Quem conseguiu está de parabéns. Quem ainda não conseguiu, volta os outros exercícios, tente refazê-los, tá bom? Mais um exercício da gente treinar. O arranjo dos ligantes ao redor do átomo de carbono é tetraédrico. Van Top, 1874. Dos carbonos numerados na molécula representada, qual corresponde a um carbono assimétrico? Então eu tenho que escolher um dos carbonos e esse carbono tem que ser o assimétrico, ou seja, com 4 ligantes diferentes. Vamos ver? Esse daqui está ligado a 3 flúors, não pode ser. Está ligado a 2 hidrogênios, também não pode. Vamos ver o carbono 3. Está ligado ao hidrogênio, está ligado a um metil, está ligado a essa estrutura e está ligado a essa outra estrutura. Pronto, achei. Meu carbono assimétrico é o carbono número 3. Prometo, são só mais 2 exercícios, tá bom? A melanina é responsável pela pigmentação da pele e do cabelo. Em nosso organismo, a melanina é produzida a partir da polimerização da tirosina, cuja estrutura está representada a seguir. Sobre a tirosina, foram feitas algumas afirmações. A melanina é responsável pela pigmentação da pele e do cabelo. Em nosso organismo, a melanina é produzida a partir da polimerização da tirosina, cuja estrutura está representada a seguir. Sobre a tirosina foram feitas algumas afirmações. A fórmula molecular é C9H11NO3. Vamos contar junto comigo? Gostaria que vocês pausassem o vídeo, desenhassem a fórmula estrutural, não a de bastão, tá? A fórmula estrutural condensada que nós já vimos. E aí fica mais fácil de a gente contar, tá bom? Vamos começar com carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Perfeito. Hidrogênios. 1. Aqui no anel benzênico, nós sabemos que nessas extremidades também tem 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é CH2, 7, 8, o hidrogênio para cima, 9, 10, 11. Perfeito, 11 hidrogênios. 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Então, o item 1 é verdadeiro. A tirosina contém apenas um carbono quiral? Vamos ver. Esses carbonos aqui não são quirais. Este carbono também não é quiral, pois tem 2 hidrogênios ligados a ele. Este carbono também não é quiral, mas esse daqui é. Então, sim, possui apenas um carbono quiral. A tirosina apresenta as funções cetona, álcool e amina. Ela apresenta a função ácido carboxílico, fenol, hidroxila ligado no aromático, e amina. Então, item 3 é falso. Alternativa correta, alternativa A. Vamos fazer só mais um exercício, tá, do Enem. E aí a gente fala um pouquinho mais
da parte teórica para adiantar para a semana que vem. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais, cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características das moléculas investigadas é... Então, nós temos que achar moléculas que tenham carbono quiral e tenha dupla ligação, cadeia carbônica seja insaturada, ou seja, tenha dupla ou tripla ligação, seja também heterogênea e ramificada. Eu vou desenhar para vocês cada estrutura até achar a alternativa correta, tá bom? Então, a primeira estrutura que eu vou desenhar é o item A. CH3. Tá vendo aqui que eu tenho um CH e esse CH se repete duas vezes. Então eu coloquei o CH e a única forma de estabilizar isso é se aqui for uma ligação dupla. Perfeito. Aí eu tenho um CH e ligado a ele um OH. Aí eu tenho um CO, que é um C dupla O, porque é o único jeito de eu estabilizar essa espécie química aqui. Ligado a um NH, ligado a um CH3. Vamos lá? Apresenta carbono quiral? Eu estou vendo aqui. Sim. Hidroxila, hidrogênio, essa espécie química desse lado e essa outra espécie química aqui. Então, obedece ao primeiro critério. Segundo critério, a molécula tem que ser insaturada. Olha que bacana, eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, ela é insaturada. Tem que ser uma molécula heterogênea. Olha, eu tenho um nitrogênio entre átomos de carbono, então é uma cadeia heterogênea, mas ela não é ramificada. Eu não tenho átomos de carbonos saindo da cadeia principal. Então o item A não pode ser. Vamos ver o item B. Ó, CH3, CH, que se repete duas vezes, CH, ligado a ele eu tenho CH3, C dupla O, NH, CH3. Vamos ver os critérios. Carbono quiral, bateu. Molécula insaturada, bateu. Heterogênea, bateu. E agora eu tenho um carbono saindo da cadeia principal. Então eu tenho uma cadeia ramificada. Portanto, a melhor alternativa, alternativa B. Essa questãozinha deu o que falar, porque dificilmente nós vemos essa forma de escrever a molécula. Tá? Então, olhando para essa estrutura aqui, ó, fica difícil de identificar. Então, aí, por isso que eu sempre dou a sugestão de vocês escreverem a forma estrutural dela. É o que nós estamos acostumados a fazer em sala de aula, que fica mais fácil para o aluno, para vocês, conseguirem identificar. Ó, isso que eu vou falar agora não costuma cair muito no vestibular, mas é só para vocês terem uma ideia do porquê desse nome isomeria ótica. Tá? Isomeria ótica é a ocorrência de compostos que, apesar de apresentarem a mesma fórmula molecular, desviam de forma diferente o plano de propagação da luz polarizada. A luz natural é formada por ondas eletromagnéticas, de tal modo que as ondas elétricas vibram em um plano perpendicular às ondas magnéticas. Vocês viram isso na física. À medida que a luz natural caminha, os planos de vibração das ondas elétrica e magnética giram em torno de um eixo de propagação, apresentando vibrações em todas as direções possíveis. Então, é mais ou menos isso que acontece. Bom? E aí, quando os planos de vibração das ondas elétrica e magnéticas são fixos, a luz recebe o nome de luz polarizada. E os experimentos que envolvem isomeria ótica trabalham com essa tal luz polarizada. Então, luz polarizada é aquela cujas ondas vibram em um único plano. Por exemplo, neste plano aqui, A
A1, ou B, B1, ou C, C1. Vibram em um único plano. Mas para que a gente consiga fazer isso com a luz natural, ou seja, para que a luz natural seja polarizada, ela deve atravessar uma lente especial chamada de polarizador. Na prática, o polarizador mais usado é um prisma de níquel. Eu vou mostrar um esqueminha para vocês, tentando exemplificar essa polarização da luz. Então eu tenho a luz polarizada, passando por esse prisma, eu só obtenho um plano da luz. Então a luz natural passa pelo prisma e eu tenho então a minha luz polarizada. Os experimentos que envolvem isometria ótica trabalham com essa luz polarizada, ou seja, a luz se propaga em um único plano. Os compostos que apresentam isometria ótica também apresentam assimetria molecular. E aí que vem a parte legal. Lembra que eu falei para vocês do carbono quiral? Então, se você inverter as posições de dois ligantes do carbono quiral, você tem praticamente a mesma molécula. Porém, elas desviam essa luz polarizada para lados diferentes. Vamos tentar mostrar isso em uma molécula. Olha o ácido lático aqui de novo. Olha o carbono quiral. Olha, nós temos aqui um isômero. Professor, é a mesma molécula? Aparentemente sim. Porém, eu troquei a posição desses ligantes. Então, as propriedades físicas são semelhantes. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Porém, aqui as propriedades ópticas de desvio da luz são diferentes. Por exemplo, essa molécula desvia a luz para a direita. E essa molécula desvia a luz para a esquerda. E agora, como a gente vai fazer essa medição? Então, eu tenho esse desenho aqui para ajudá-los a entender. Eu tenho aqui a minha luz natural, passa pelo meu prisma, que vai permitir que a minha luz fique polarizada. Dentro desse recipiente, eu tenho a minha substância. E se ela tiver o carbono quiral, eu posso dizer então que ela provavelmente ela é opticamente ativa, ou seja, desvia a luz polarizada. E esse ângulo, esse desvio da luz, pode ser um ângulo alfa ou um ângulo menos alfa, desviando, por exemplo, para a direita ou para a esquerda. E aqui é onde nós vamos observar. Esse é o esquema de um polarímetro. Agora eu vou falar alguns termos que costumam aparecer nos exercícios, tá bom? Só não se assustem. Quando a luz atravessa a solução e sofre desvio, a substância é opticamente ativa. Substância opticamente ativa. E apresenta isomeria ótica. Se o desvio for para a direita, o isômero é chamado de destrógeno, ou simplesmente a letra D, ou simplesmente o sinal positivo. Se o desvio for para a esquerda, o isômero é chamado de levógeno, ou simplesmente a letra L, ou o sinal negativo. E eu não vou cansar de falar para vocês que a simetria, a simetria molecular, é encontrada em moléculas que apresentam o carbono quiral, ou seja, em moléculas que têm aquele carbono com 4 ligantes diferentes. Trocando a posição desses dois ligantes, eu tenho então uma molécula que desvia a luz para a direita e uma outra molécula que desvia a luz para a esquerda. Vale a pena lembrar que as propriedades físicas, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade de dois isômeros óticos são iguais. O que muda é o desvio da luz polarizada, daí o nome isômeros óticos, isto é, diferem em uma propriedade óptica. E mais uma observaçãozinha, aquela nota de rodapé, normalmente vai aparecer em questões de segunda fase. Primeira fase dificilmente vai pegar no pé nesse assunto, mas como nós
temos aqui essa possibilidade, essa oportunidade, eu vou colocar essa nota de rodapé para vocês. O uso da letra D, tá, em vez de mais, e o da letra L, ao invés de menos, deve ser abandonado. Como assim, professor? Ao invés de você colocar destrógeno e levógeno, você deve colocar o sinal de mais e menos. Então, abandonar o uso da letra D e o uso da letra L. Tá? É uma recomendação da IUPAC. Assim como o uso do termo quiral, você deve substituir e falar assimétrico. Então, ao invés de falar carbono quiral, vamos falar carbono assimétrico. Vamos usar então carbono quiral em vez de assimétrico. Professor, mas eu já vi exercício que tem o termo assimétrico. Tudo bem, os dois estão corretos, mas o PAC prefere o termo quiral. Agora, só para fechar nossa aula, sobre o medicamento talidomida. Tá? Existe este medicamento, ele foi usado, tá? E na hora de sua síntese, ele não foi separado corretamente. Ficou contaminado com seu isômero. Tá? O isômero R, talidomida, foi usado como sedativo para diminuir enjoos em gestantes. Agora, o isômero S da talidomida, ele causava deformações genéticas. Aconteceu isso, várias crianças nasceram com problemas de saúde, tá? Com deformações, e muitas morreram. Esse termo R e S, tá? Eu falo com vocês na próxima aula. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.